Pronto. Então, amados irmãos e amadas irmãs, mais uma vez, preciso dizer algumas palavras nesse momento. Como vimos procedendo já há várias semanas, volto a reafirmar nosso plano de postarmos no YouTube, no canal Bereanos BH, a íntegra de todas as preleções, ministrações já preletadas e as que vierem a ser apresentadas durante todas as nossas congregações. E, mais uma vez, solicito ao amantíssimo irmão Marcelo, cronarca in memoriam, que administre a cronometragem e nos faça a gentileza de comunicar quando atingirmos 1 hora, se tal fato acontecer, provavelmente não acontecerá, para podermos realizar um encerramento controlado, evitando o comprometimento de alguma sequência eventualmente em andamento. Cronômetro aposta. Muito obrigado, amantíssimo irmão. A paz seja contigo. Amém. E por razões já exaustivamente explanadas e que sempre serão mencionadas, a partir deste instante, minha câmera será fechada. Vamos fazer nossa primeira baldeação alesiana em presença para o PowerPoint. Um momento, por favor. Aqui está ele. Aparece para vocês a tela? Aparece, irmão. Bem nítido? Sim. Bem legível? Sim. Sim. Então tá bom. Muito obrigado, irmã. Então agora nós vamos fazer, como sói ocorrer, uma pequena pausa para orientar-nos na futura edição do vídeo a ser postado. Amados irmãos e amadas irmãs, o tema de nossa conversa de hoje, a qual possivelmente será breve em relação às demais, é densa e profunda, e também, a meu ver, modesto, naturalmente, especialíssimo. Fazendo uma provocação apostólica, se alguém lhes perguntasse quem gostaria de sentar-se à mesa do rei, o que me responderiam? Muito provavelmente, pelo menos é o que esperaria eu, a maioria de vocês dirá enfaticamente: somos a Igreja de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Portanto, não cultivamos nenhum desejo, nem temos por objetivo conviver com reis mundanos. E mais, dirão vocês, repelimos raso a simples ideia de receber de um rei da terra benesses. E aí, digo o seguinte: se vocês se expressarem dessa forma, concordarei absolutamente com a resposta. Diria o mesmo. No entanto, e se o convite se originasse do nosso Rei Supremo, pelo qual ansiosa e fervorosamente aguardamos? Por enquanto, peço-lhes que guardem para si a resposta. Voltaremos a ela no final. Neste momento, convido vocês a fixar com bastante atenção o olhar na imagem que está na tela do PowerPoint. Estão conseguindo ver? Sim. Muito bem. Todos entenderam, porque nós falamos hebraico desde criancinha e está muito bem escrito numa caligrafia maravilhosa, correto? Mas eu vou passar para o próximo slide. Esse aí é apenas provocativo, porque o núcleo da nossa conversa está nesta palavra aí, que será devidamente esmiuçada em português. O nosso título hoje é Na Mesa do Rei.
Não é a tradução daquela palavra, tá? Aquela palavra significa outra coisa, que eu já vou dizer qual é. Mas antes, a gente poderia começar por esse vocábulo, perfeitamente. Mas eu considero essencial, nesse momento, abrirmos um parêntese. Um momento, por favor, que vou tomar um pouco d'água. Muito bem. Já estou tomando a água, só um pouquinho. Eu gostaria, dando prosseguimento, de recordar um pouco, só um pouco, naturalmente, da história do filho de Ishai, que em português foi traduzido, adaptado como Jessé. Então sabemos que um dos filhos de Jessé, Ishai, foi Davi. E é dele que nós vamos falar um pouquinho. Lendo, hoje nós vamos ler bastante, tanto o primeiro livro do profeta Samuel, quanto alguma coisa do seu segundo livro. Então, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 4, está escrito: Então saiu do arraial dos Plishtim, que foi traduzido como filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Goliat, que foi traduzido como Golias, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Aqui, só para a gente espairecer um pouco, há uma controvérsia, porque a palavra côvado, ela pode ser entendida de duas maneiras. Alguns textos, inclusive, falam em 6 côvados, em 4 côvados e 1 palmo. Moral da história: esse ser humano gigantesco teria uma altura entre 2,38 metros e 3,46 metros. De qualquer maneira, bem grandão. E usava uma couraça que pesava 5.000 ciclos de bronze, o que dá aproximadamente 57 quilos. Vocês conseguem imaginar uma couraça de 57 quilos em alguém? Bom, vamos continuar lendo esse mesmo capítulo agora no verso 12. Primeiro livro de Samuel, 17, 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Ishai, ou Jessé, se quiserem, que tinha 8 filhos. E nos dias de Shaul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Continuando, versos 15 e 16. Vocês estão percebendo que não vou ler a integralidade do capítulo 17, mas apenas versos que têm a ver com a nossa conversa de hoje. Então, agora, versos 15 e 16. Davi, porém, ia e voltava de Shaul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Só lembrando aqui a historinha que é por demais conhecida, o gigante Goliat, ou Golias, desafiou qualquer guerreiro de Israel para um debate, para um combate homem a homem, para definir a batalha. Quem vencesse levaria os louros da vitória. Isso aconteceu por 40 dias, como está registrado aqui no livro do profeta Samuel. Mais à frente, no verso 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão a aquele homem que ferira esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois,
esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo. Nos versos 32 a 37, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Shaul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, homem de guerra, desde sua mocidade. Então, disse Davi a Shaul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e feria-o, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e feria-o e matava-o. Assim, feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: Iá livrou-me das garras do leão e das garras do urso. Ele livrar-me-á da mão desse filisteu. Então disse Shaul a Davi: vai, e Iá seja contigo. Esse último aí foi o verso 37 do capítulo 17. Vamos agora para o verso 40 do mesmo capítulo 17. E Davi tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Agora nós vamos ler um conjunto de versos não sequenciais para terminar essa parte do relato. Davi, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada, e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome de Iá dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, Iá entregar-te-á na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que Iá salva, não com espada, nem com lança, porque de Iá é a guerra, e ele entregar-vos-á na nossa mão. Li dos versos 45 a 47. Agora vamos ler o 49 e o 50. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu gigante na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou-o, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Bom, agora nós vamos pular um pouquinho, lembramos-nos de Davi. Daqui a pouco vocês vão entender por que repassei esses versos. Nós vamos avançar um pouquinho para o capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Então vamos agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versos de 1 a 3. E sucedeu que, acabando ele de falar com Shaul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas amou-o como a sua própria alma. E Shaul, naquele dia, tomou-o e não lhe permitiu
que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Só lembrando, Jonatas era filho de Shaul. Então vamos agora, estamos chegando perto do núcleo da nossa conversa, vamos recuperar os bastidores desses eventos. Voltando lá atrás, Davi pastoreava, era ainda moço, e tinha aceito a incumbência dada pelo seu pai, Ishai, de levar suprimentos, geralmente pão, queijo, farinha, aos guerreiros na frente de batalha lá contra os filisteus. Essa tarefa poderia ter sido executada por qualquer outra pessoa. Por exemplo, um servo ou um empregado de Ishai. Mas percebam a mão de Iá. Muito bem. Lá, na frente de batalha, Davi depara com o grande desafio de enfrentar aquele gigante. Ao vencer Golias, Davi conquista notoriedade e consolida sua qualificação para reinar sobre Israel. E aqui já começamos a receber algumas lições. Quantas vezes na vida nós perdemos grandes oportunidades por não entendermos que a realização de pequenas coisas pode, eventualmente, levar-nos em direção a grandes conquistas ou posições. Mas atenção! Grandes homens têm a capacidade e a disponibilidade para executar pequenas coisas, como Davi estava executando ao levar suprimentos para os soldados. Até assumir o trono, primeiro de Judá e depois de todo Israel, Davi enfrentou muitas dores, conflitos, pestes, incluindo perigos de morte, que produziram necessidade, inclusive, de se esconder em cavernas, como nós sabemos de alguns salmos que ele compôs. Toda essa preparação foi necessária e muito importante para que ele pudesse amealhar qualificações adequadas para a tarefa que o Altíssimo Deus lhe havia designado. Mas, nós sabemos, ninguém chega ao trono instantaneamente. Assim, Davi assume o trono e também as suas benesses. Como sabemos, há muitas. Agora nós vamos chegar ao núcleo da conversa. Dentre as primeiras ações como rei, Davi toma uma atitude impactante e absolutamente inesperada, que se encontra registrada agora no segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Segundo livro de Samuel, 9, 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Shaul para que eu lhe faça benevolência? Aí vocês dizem, mas espera aí, como assim benevolência? Shaul perseguiu Davi, quase o matou em diversas ocasiões, mas continuando o verso, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas. Então, Davi queria prestar um tributo à memória do seu amigo, sua alma gêmea, por assim dizer. Então, isso provocou perplexidade na cabeça dos súditos. A última coisa a ser pensada pela corte era que o rei manifestasse a intenção de abençoar alguém da casa de um adversário, Shaul. Ou seja, prestemos atenção nessa atitude de Davi.
em vez de dedicar-se a outros pensamentos, consoantes ao cargo, ao reino, às pessoas e a si próprio, ele pergunta: a quem devo abençoar? Diferente isso, não? Constatamos aqui, nesse início da nossa conversa, que o chamado de Deus para cada um de nós não se dá apenas porque ele nos ama sem medidas, mas também para que possamos abençoar alguém para a honra e glória dele, não para a nossa honra e para a nossa glória. Porque na sua onisciência, ele conhece-nos totalmente e sabe de nosso potencial para servi-lo. Assim como ele sempre soube a respeito de Davi, ainda jovem, adolescente. Por isso, quando unge alguém, o Altíssimo Iá já sabe que a pessoa realmente atuará como um canal para ele. Esse é o objetivo da unção. E nós sabemos também que todos os filhos de Shaul haviam sido mortos, inclusive Jonatas, o maior amigo de Davi, como já sabemos e recapitulamos aqui. Vamos ler mais uma passagem lá no segundo livro de Samuel. Estamos no capítulo 9. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 3. O que encontramos lá? E disse Davi, o rei: não há ainda alguém da casa de Shaul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Acabamos de ouvir que os filhos de Shaul estavam todos no Sheol. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Alguém está com o microfone aberto. Por gentileza, poderia fechar? Está dando eco. Ainda há. Continua o eco. Um filho de Jonatas. Portanto, neto de Shaul, aleijado de ambos os pés. O eco permanece. E nos versos seguintes, versos 4 e 5, e disse-lhe o rei, disse Davi a Ziba: onde está? E disse Ziba ao rei. Repetir, só fechar aqui, ó. Pronto. E disse Ziba ao rei: eis que está. Estamos falando do neto de Shaul, sobrevivente, filho de Jonatas, órfão, naturalmente, de Jonas. Então, repetindo, disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Está um pouco complicado esse eco. Alguém poderia verificar aí se há o microfone aberto, por gentileza? Não Vou repetir. Esse é o início de toda a nossa conversa. É extremamente importante entendermos esses dois versos. Vou repetir. Versos 4 e 5 do segundo livro de Samuel, capítulo 9. E disse o rei a Ziba, que havia mencionado um filho de Jonatas ainda vivo, embora aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Peço que gravem, por gentileza, esses dois versos.
Nós sabemos, fazendo um outro parênteses aqui para compor um cenário, que após sua unção como futuro rei de Israel, determinado por Iá, o adolescente Davi, com aproximadamente 15 anos, sofreu muitas perseguições e passou grande parte do tempo escondido, inclusive em cavernas. E só lembrando que o rei, na época, o rei Shaul, não foi escolhido por Iá, mas pelos israelitas. Muito bem. Unção, para a gente poder entender bem essa questão aqui, é um chamado que deflagra um processo de preparação com a paciência e a consistência devida para o atingimento de uma posição. No caso aqui, o trono de Israel. Então, Davi foi chamado, passou por uma preparação com muita paciência, com consistência, com muitas provações, para poder assumir muito tempo depois o trono de Israel. Ou seja, Davi precisava passar por uma preparação criteriosa e formadora de caráter para liderar a nação. Isso é válido também para nós. Quando o Altíssimo Iá nos chama para a execução de algum projeto dele, para atendê-lo, é preciso que envidemos um esforço paciente, de modo que amealhemos condições de estarmos à altura de executar o projeto para o qual ele emitiu o chamado. Tal preparação, amados irmãos e amadas irmãs, exige e abarca amor, paciência, determinação, sabedoria, conhecimento. Lembrando que Davi só foi coroado primeiro em Judá e depois de todo Israel por volta de 30 anos de idade. Feito esse pequeno parênteses, retomemos a manifestação de benevolência imprevista do rei Davi. Repetindo, todos os filhos de Shaul haviam sido mortos. Sobrou um neto, filho de Jonatas, que vivia em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Seu nome. Vamos ao PowerPoint. Aí está o nome dele na tela. Mefibosheth, o nome dele. E esse é o tema principal de nossa conversa. Então, essa criança, Mefibosheth, estava vivendo num lugar chamado Lodebar, sob os cuidados de alguém chamado Maquir, filho de alguém chamado Amiel. Nós vamos agora ver qual é a mensagem que Iá nos quer transmitir com toda essa história. Para mim, uma mensagem magnífica, majestosa. Toda a especificação bíblica, já disse isso algumas vezes e vou repetir sempre que houver oportunidade. Encerra códigos, segredos, tesouros ocultos, história subjacente ou implícita. Essa criança, Mefibosheth, não tinha esse nome originalmente. Mas vamos ler o que está no segundo livro de Samuel, capítulo 4, verso 4. E Jonatas, filho de Shaul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Shaul e Jonatas vieram de Gisrael, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosheth. Ou seja, aos 5 anos de idade, a ama dessa criança, para salvá-lo da morte praticamente desenhada, ordenada por Shaul, foge atabalhoadamente, deixando-o cair. Em consequência, ele, que era um príncipe
com direito ao trono, tem os pés quebrados, o que o incapacita para uma vida plena. E o que acontece? Ele é levado para um lugar distante, um lugar que funcionou como se fosse um manto de invisibilidade para ele, para que pudesse continuar vivendo, não como príncipe, mas pelo menos como um ser humano com alguma dignidade. E agora vamos explicar algumas coisas. A palavra Lodebar, em hebraico, significa um lugar sem comunicação, sem palavra, sem propósito, sem história e também sem pasto. Então lá, o neto sobrevivente de Shaul foi escondido e tem seu nome trocado, pois Mefiboshete não era o nome original dele. O nome original dele era Merid Baal, ou seja, aquele que enfrenta o demônio Baal. E ele havia nascido em um palácio. E o nome dele foi mudado porque esse nome, Mefiboshete, significa lugar de vergonha. Bom, qual é a mensagem que estamos querendo passar aqui? O Altíssimo Iá sempre move pessoas a nosso favor, apesar de eventuais quebras de pés ou outras incapacitações, por atuação inadequada de alguém, por exemplo, que deveria amar-nos. E por isso, nós somos levados para Lodebar, para um lugar inóspito, um lugar difícil. Ou seja, muitas vezes, pessoas que amamos descuidam-se de nós e deixam-nos cair. Aí entra a outra mensagem cifrada desse texto. Quem cuidava de Mefiboshete lá em Lodebar? Alguém chamado Maquir. O que significa essa palavra? Ela tem uma ampla significação. Alguém conhecido, alguém familiar, capaz de fornecer segurança, conforto, cuidado e alimento, porque em Lodebar não havia pasto, a Mefiboshete, para que sua saúde física, mental, espiritual fosse minimamente preservada, porque havia uma destinação para ele. Mas, lá atrás, os versos dizem algo mais. Mefiboshete foi levado para Lodebar, aos cuidados de um homem chamado Maquir, que era filho de Amiel. Então, o que é Amiel em hebraico? É o povo de Deus. É o significado dessa palavra. Então, o Altíssimo Iá colocou essa criança que tinha direito ao trono, e esse direito lhe foi solapado, e ele quase foi morto, nesse lugar, escondido, sem condições, sem recursos, sem palavras, sem comunicação, sob um cuidado de uma pessoa, do povo de Deus, até que estivesse pronto para sentar-se à mesa do rei. E aqui vem a grande mensagem. Nosso rei vai à procura da pessoa para resgatá-la e restaurar sua posição. Isso, amados irmãos e amadas irmãs, é o que nosso Senhor Jesus Hamashia, nosso Rei Supremo, faz por nós. Ele sente a nossa falta, mesmo que estejamos em Lodebar, e coloca-nos sob os cuidados de um Maquir, integrante de sua igreja, até que estejamos prontos para receber o seu chamado e sentar-nos à sua mesa. Aleluia! Maranata, Maranata, Maranata. Amém. Amém.